Era quase 3 da manhã quando o carro diminuiu a velocidade e encostou no acostamento. E naquele instante eu ainda não sabia que aquela noite iria dividir a minha vida em antes e depois. As luzes vermelhas e azuis da viatura piscavam atrás de nós, refletindo no retrovisor e invadindo o interior do carro como um aviso silencioso, desses que fazem o corpo reagir antes mesmo da mente entender o que está acontecendo. Eu estava exausta, com a cabeça pesada, pensando apenas em chegar em casa, tomar um banho quente e dormir. Para mim, aquilo era só mais uma abordagem policial comum de madrugada, dessas que acontecem sem motivo aparente. Documento, boa noite, pode seguir. Eu não senti medo, não senti tensão, até o policial se inclinar um pouco mais pela janela aberta, olhar novamente para o meu namorado e fazer uma pergunta que parecia casual demais para ser inocente. Ele perguntou se ele já tinha ido para a delegacia alguma vez. Eu virei o rosto lentamente para encarar o perfil dele, esperando um não automático, talvez até uma risada nervosa. Em vez disso, ele respondeu que sim, apenas isso. Uma palavra curta, simples, mas que caiu dentro do carro como se alguém tivesse deixado cair um peso enorme no chão. O policial ergueu as sobrancelhas, agora claramente mais atento, e perguntou se ele já tinha sido preso. Houve um silêncio estranho, um segundo longo demais, pesado demais, denso demais. Meu coração acelerou antes mesmo de eu entender por quê. Ele respondeu que não, mas que já tinha sido internado quando era menor de idade. Meu estômago gelou instantaneamente, como se alguém tivesse jogado água fria por dentro. O policial perguntou o motivo, e então veio a frase que mudou completamente a forma como eu enxergava o homem sentado ao meu lado. Envolvimento em caso análogo a homicídio. Aquelas palavras ficaram suspensas no ar por um segundo que pareceu infinito. Foi como se o oxigênio tivesse sido sugado de dentro do carro. Eu senti uma pressão no peito, uma tontura leve, uma sensação estranha de que aquilo não estava acontecendo comigo, como se eu estivesse assistindo a uma cena de filme ruim. O policial ficou em silêncio por alguns segundos, analisando o rosto dele, conferindo novamente os documentos, falando algo no rádio que eu não conseguia ouvir direito. Depois, com uma naturalidade quase cruel, devolveu tudo e mandou a gente seguir. O carro voltou a andar, mas nada mais voltou ao normal. O resto do trajeto foi feito em silêncio absoluto. Nenhum de nós disse uma palavra. Eu olhava pela janela, mas não enxergava a rua, os prédios, os postes passando. Minha mente estava presa naquela frase, repetindo sem parar como um eco que não dava trégua. Caso análogo a homicídio. Eu tentava encaixar aquilo no homem que eu conhecia, mas simplesmente não conseguia. Ele dirigia com os olhos fixos na estrada, as mãos firmes no volante, rígidas demais, como se estivesse tentando manter o controle de algo muito maior do que o carro. Quando chegamos em frente à minha casa, ele estacionou e desligou o motor. O silêncio ficou ainda mais pesado, quase sufocante. Eu não destranquei a porta. Meu corpo inteiro tremia por dentro, mas minha voz saiu firme quando eu disse que ele não iria embora sem me explicar tudo. Ele demorou alguns segundos para responder. Olhou para frente, respirou fundo e só então virou o rosto para mim. Não parecia nervoso, nem agressivo, nem defensivo. Parecia cansado. Um cansaço profundo, antigo, como se ele estivesse carregando algo pesado há tempo demais. Ele disse que sabia que esse dia ia chegar. Entramos em casa e sentamos no sofá da sala sem acender a luz. Eu não quis claridade. Parecia errado iluminar algo que eu ainda não estava pronta para ver. Ficamos alguns segundos em silêncio, ouvindo apenas o barulho distante da rua. Ele passou a mão pelo rosto, como se estivesse tentando organizar pensamentos que estavam guardados havia anos. E então começou a falar. Disse que tinha 17 anos quando tudo aconteceu, e que vivia uma realidade completamente diferente da de hoje. Falou da periferia onde cresceu, de como aprendeu cedo demais a se defender, a desconfiar, a reagir antes de pensar. Falou de noites longas na rua, de amizades erradas, de uma sensação constante de alerta, como se o mundo tivesse sempre prestes a atacar primeiro. Disse que naquela época achava normal andar armado, normal brigar, normal resolver conflitos com violência. Aquilo me chocava profundamente, mas ao mesmo tempo eu percebia que ele não falava com orgulho. Falava com vergonha, com arrependimento, até chegar naquela noite específica, que ele lembrava em detalhes mesmo tentando esquecer.
Ele contou que estava fumando dentro de uma estação de ônibus, dessas cobertas, um pouco afastadas, onde as pessoas se escondem da chuva ou do frio. Era tarde, quase madrugada. Um homem se aproximou e pediu um isqueiro emprestado. Ele recusou. Disse que não queria emprestar. O homem insistiu. Começou a xingar, a provocar, a se aproximar demais. Chamou ele de nomes que ele não conseguiu repetir para mim. Disse que empurrou o primeiro. A discussão virou briga em segundos. Socos, empurrões, gritos. Ele disse que não pensou, que apenas reagiu como sempre reagia naquela época, no automático, no instinto, sem refletir sobre consequências. No meio da confusão, puxou uma faca que carregava por segurança. Disse que era comum naquele ambiente, naquele tempo, e que nunca achou que realmente usaria. Mas usou. Disse que foi rápido demais para entender. Um movimento, um segundo. Depois silêncio. O homem caiu no chão. Sangue. Pessoas gritando. Alguém ligando para a polícia. Sirenes se aproximando. Delegacia. Pais chamados às pressas. Conselho tutelar. Audiência. Ele falava e eu sentia como se estivesse ouvindo a história de outra pessoa. Alguém distante. Mas ao mesmo tempo aquela pessoa estava sentada ao meu lado, respirando, existindo, segurando minhas mãos. Ele foi internado numa unidade socioeducativa e ficou lá até os 19 anos. 2 anos que ele descreveu como os mais longos da vida dele. Muros altos, grades, regras rígidas, vigilância constante, noites sem dormir. Disse que pensou em morrer muitas vezes, que odiava a si mesmo, que acordava todos os dias lembrando do que tinha feito, revivendo aquele segundo. Repetidas vezes. Disse que prometeu que, se saísse dali, nunca mais seria aquela pessoa. Quando saiu, mudou de cidade, mudou de amigos, mudou de rotina. Apagou tudo o que pôde do passado. Começou do zero. Trabalhou em qualquer coisa que aparecia, estudou à noite, fez terapia. Tentou se tornar alguém completamente diferente do garoto que entrou ali. Quando perguntei por que nunca tinha me contado, ele respondeu com uma sinceridade que me desmontou. Disse que achou que eu iria embora. Disse que não aguentaria perder mais uma coisa boa por causa do pior erro da vida dele. Disse que queria deixar aquilo no passado o máximo possível, porque reviver aquilo doía mais do que qualquer castigo. Eu escutava tudo em silêncio, sentindo uma mistura confusa de choque, medo, tristeza e uma dor que eu não sabia exatamente de onde vinha. Eu conhecia aquele homem havia quase um ano inteiro sem gritos, sem agressividade, sem explosões. Ele nunca levantou a voz para mim, nunca levantou a mão, nunca me intimidou. Era carinhoso, paciente, atencioso. Cozinhava comigo, me ouvia falar do trabalho, lembrava de detalhes pequenos, fazia questão de cuidar. Quando discutíamos, ele sempre recuava primeiro. Nada nele combinava com a imagem de alguém que tinha tirado a vida de outra pessoa. E ainda assim, agora essa imagem existia dentro de mim, ocupando espaço, criando medo, criando dúvida. Perguntei se ele entendia por que aquilo me assustava. Ele disse que entendia completamente. Disse que se fosse comigo também ficaria apavorado. Falou que fazia terapia desde que saiu da internação, que nunca mais se envolveu em briga, que tinha verdadeiro pavor de violência. Disse que tinha medo até de levantar a voz e alguém interpretar errado. Repetia que não era mais aquele garoto. Mas, apesar de tudo isso, uma pergunta não saía da minha cabeça. Alguém deixa de ser capaz de algo assim? Alguém muda a ponto de nunca mais cruzar essa linha? Eu deitei naquela noite sem conseguir dormir, sentindo que algo dentro de mim tinha sido quebrado, mesmo sem saber ainda se seria possível consertar. Nos dias que se seguiram àquela madrugada, a minha vida entrou num estado estranho de suspensão, como se eu estivesse vivendo em câmera lenta enquanto o mundo continuava em velocidade normal. Eu acordava, trabalhava, respondia mensagens, mas tudo parecia atravessado por uma camada de ruído constante. Era como se a frase que eu ouvi dentro do carro estivesse sempre ecoando em algum canto da minha cabeça, mesmo quando eu tentava pensar em outra coisa. Caso análogo a homicídio. Às vezes, ela surgia do nada, no meio de uma reunião, no meio de uma conversa banal, no meio de um momento em que eu estava rindo por qualquer motivo bobo, e então o riso morria na minha boca, substituído por uma sensação de alerta que eu não conseguia desligar. Eu passei a dormir mal, acordava no meio da noite com o coração acelerado, como se tivesse esquecido algo importante.
Em alguns desses despertares, eu olhava para o lado da cama esperando encontrar alguém ali e sentia um misto de alívio e culpa ao lembrar que ele não estava. Alívio por estar sozinha naquele momento. Culpa por sentir alívio. Nos primeiros dias eu evitei vê-lo. Não porque eu tivesse tomado uma decisão, mas porque eu precisava de silêncio para entender o que estava acontecendo dentro de mim. Ele respeitou. Mandava mensagens curtas, perguntando se eu estava bem, dizendo que entendia se eu precisasse de tempo. Essa postura só tornava tudo mais confuso, porque não combinava em nada com a imagem que eu, contra a minha vontade, começava a formar na cabeça. Eu me pegava analisando lembranças antigas como se fossem provas de algo que eu tinha deixado passar. Repassava conversas, gestos, momentos de irritação, procurando sinais de perigo que até então nunca tinham existido. Quanto mais eu procurava, menos encontrava, e isso me deixava ainda mais perdida. Era mais fácil se ele tivesse sido agressivo comigo em algum momento, se tivesse levantado a voz, se tivesse mostrado qualquer traço de violência. Mas não. O que eu tinha era um homem calmo demais, cuidadoso demais, quase excessivamente controlado. E agora eu começava a me perguntar se aquele controle não escondia algo. Contei primeiro para uma amiga próxima, alguém em quem eu confiava. Falei sem detalhes, sem dramatizar, mas bastou mencionar a palavra homicídio para ver o rosto dela mudar completamente. Ela não perguntou o contexto, não perguntou idade, não perguntou circunstância. Ela apenas disse, com uma convicção que me assustou, que eu era louca se continuasse com ele. Disse que pessoas assim não mudam, que violência não surge do nada, que era só questão de tempo até algo acontecer comigo. Eu tentei explicar que ele tinha 17 anos, que tinha sido internado, que fazia terapia, que nunca tinha sido violento comigo. Ela me interrompeu. Disse que todo mundo sabe fingir, que todo mundo se comporta bem até não se comportar mais. Saí daquela conversa me sentindo julgada, não só pela possibilidade de continuar com ele, mas pela simples dúvida que eu estava vivendo. Como se questionar já fosse uma forma de irresponsabilidade. Contei para outra pessoa, esperando uma reação diferente. Ela foi mais cuidadosa, mas não menos dura. Disse que arrependimento não apaga o que foi feito, que eu precisava pensar na minha segurança acima de qualquer sentimento. Disse que eu não tinha obrigação de carregar o peso do passado de ninguém. Aquilo fazia sentido, mas ainda assim doía. Minha mãe foi a última a saber, e talvez tenha sido a mais direta de todas. Ela ouviu em silêncio, sem me interromper, e depois disse que amor não conserta passado, e que eu não era assistente social, nem terapeuta, nem responsável por salvar ninguém. Disse que eu precisava pensar em mim. As palavras dela ficaram ecoando por dias. Pensar em mim. Eu não sabia exatamente o que isso significava naquele momento. Enquanto isso, ele continuava presente da forma mais respeitosa possível. Não pressionava, não cobrava, não fazia drama. Às vezes isso me incomodava mais do que se ele tivesse implorado. Era como se ele tivesse aceitado desde o início que eu podia ir embora a qualquer momento, e isso me fazia sentir o peso real da decisão. Quando nos encontramos pela primeira vez depois da conversa, eu estava tensa. Meu corpo inteiro parecia em alerta. Observei cada movimento dele com uma atenção exagerada, quase paranoica. Como ele sentava, como falava, como se movimentava. Nada mudou. Ele era o mesmo. Calmo, atento, gentil. Isso deveria me tranquilizar, mas não tranquilizava. Porque agora eu sabia de algo que não podia simplesmente apagar. Eu comecei a perceber como o medo é algo que não responde à lógica. Eu podia listar todos os motivos racionais para acreditar que ele não representava perigo, e ainda assim meu corpo reagia antes da razão. Se ele se aproximava rápido demais, eu enrijecia. Se ele se exaltava minimamente falando de algo do trabalho, meu coração acelerava. Ele percebia, recuava, pedia desculpa por algo que nem tinha feito. Aquilo me machucava de um jeito novo, porque eu via nos olhos dele o esforço constante de não ser alguém que ele já não era mais. E ao mesmo tempo eu me via desconfiando de alguém que nunca tinha me dado motivo concreto para isso. A relação começou a ser corroída por algo invisível, mas constante. À noite, sozinha, eu pensava muito sobre a ideia de mudança. Pessoas mudam? Ou apenas aprendem a se controlar melhor?
Eu me perguntava se o fato de ele ter cometido aquele ato aos 17 anos dizia algo essencial sobre quem ele era, ou se dizia mais sobre o contexto, a falta de maturidade, a violência normalizada naquele ambiente. Eu não queria ser ingênua, mas também não queria ser injusta. Eu sabia que adolescentes tomam decisões impulsivas, que o cérebro ainda não está formado, que muitos erros daquela fase não definem o resto da vida. Mas, ao mesmo tempo, o erro dele não era pequeno. Não era algo abstrato. Alguém tinha morrido. E essa realidade pesava sobre qualquer argumento racional. Ele percebeu que eu estava distante, mesmo quando estávamos juntos. Uma noite, depois de um jantar quase silencioso, ele me perguntou com a voz baixa se eu ia embora. A pergunta não veio como cobrança, mas como constatação. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos, porque não sabia responder. Dizer sim parecia definitivo demais. Dizer não parecia uma mentira que eu ainda não tinha certeza se poderia sustentar. Eu disse que não sabia. Ele assentiu, como se já esperasse essa resposta. Disse que entendia, que eu não devia nada a ele, que ele sabia que aquilo mudava tudo. A maturidade daquela reação me deixou ainda mais confusa. Era mais fácil lidar com um vilão claro do que com alguém que assumia a responsabilidade sem tentar se absolver. Com o passar das semanas, a dúvida começou a me cansar mais do que qualquer resposta possível. Eu me sentia constantemente em estado de alerta, como se estivesse tomando uma decisão de vida ou morte todos os dias, mesmo quando nada acontecia. Comecei a perceber que a minha confiança, uma vez abalada, não se reconstrói apenas com boas intenções. Ela exige tempo, repetição, consistência, e mesmo assim não há garantias. Eu me peguei pensando em cenários hipotéticos. E se um dia ele perdesse o controle? E se um dia a pressão for demais? E se eu estivesse ignorando sinais que só perceberia tarde demais? Essas perguntas me acompanhavam como sombras. Ao mesmo tempo, eu me perguntava se estava sendo cruel por não conseguir simplesmente enxergar o homem que ele se tornou. Ele tinha feito tudo o que, socialmente, se espera de alguém que errou gravemente. Cumpriu medida, fez terapia, mudou de vida, nunca reincidiu. Assumia a responsabilidade sem se vitimizar. Ainda assim, parecia que a sociedade dizia de forma silenciosa que certos erros não têm direito a perdão completo, que algumas marcas são eternas, não importa o que a pessoa faça depois. Eu me perguntava se eu estava preparada para viver ao lado de alguém carregando esse estigma, não só dentro de mim, mas também no olhar dos outros, caso descobrissem. Porque mesmo que ele nunca mais fizesse nada de errado, aquela história sempre poderia ressurgir. Essa tensão começou a aparecer em pequenos detalhes do cotidiano. Eu me tornava mais controladora sem perceber, perguntando onde ele estava, com quem, fazendo o quê. Não por ciúme, mas por medo. Ele respondia tudo com paciência, mas eu sentia que aquilo criava uma dinâmica desigual, quase injusta. Eu não queria ser a pessoa que vigia, que testa, que vive esperando um erro, mas também não conseguia simplesmente relaxar. A relação, que antes era leve, começou a exigir um esforço constante de ambas as partes. Amor, eu percebi, às vezes não basta para sustentar algo quando a base da confiança é abalada. Houve dias em que eu pensei seriamente em terminar, não por falta de sentimento, mas por cansaço emocional. A dúvida constante me drenava. Eu imaginava como seria mais simples ir embora, fechar esse capítulo, não ter que lidar com perguntas difíceis, não ter que conviver com o medo. Mas, sempre que eu chegava perto dessa decisão, algo me segurava. Talvez fosse a honestidade dele. Talvez fosse o fato de ele nunca ter tentado me manipular emocionalmente. Talvez fosse a sensação incômoda de que terminar apenas por medo também seria uma forma de punição eterna, como se ele nunca pudesse escapar do pior erro da vida dele, não importa o que fizesse depois. Foi nesse estado de exaustão emocional que eu percebi que precisava de uma conversa definitiva, não para decidir tudo naquele momento, mas para entender se era possível construir algo a partir dali sem que eu me perdesse no processo. Eu precisava saber não só quem ele tinha sido, mas como ele lidava hoje com aquilo que tinha feito. Precisava entender se ele realmente tinha consciência da gravidade, se realmente tinha refletido sobre as consequências, se realmente tinha mudado internamente ou apenas aprendido a se comportar externamente.
Essa conversa se aproximava, inevitável, como um ponto de virada. E eu sabia que depois dela, nada seria como antes, independentemente da decisão que eu tomasse. A conversa aconteceu numa noite comum demais para algo tão decisivo. Não houve clima dramático, não houve preparação especial, não houve cenário simbólico. Talvez isso tenha sido o mais honesto de tudo. Eu cheguei cansada do trabalho, com a cabeça cheia de coisas pequenas e urgentes, e ele estava sentado na sala, mexendo no celular como em tantas outras noites. Quando me viu, guardou o aparelho e me olhou com aquela atenção silenciosa que sempre teve, como se estivesse esperando algo. Eu sentei ao lado dele e fiquei alguns segundos sem falar. Ele não perguntou nada, apenas esperou. Aquilo, por si só, já dizia muito sobre quem ele tinha se tornado. Eu comecei dizendo que não estava ali para acusá-lo nem para julgá-lo pelo que tinha feito no passado, mas que precisava ser honesta sobre o que estava acontecendo dentro de mim. Disse que, desde aquela madrugada, eu vivia dividida entre o que sentia e o que temia. Disse que o medo não obedecia à lógica, que ele aparecia mesmo quando eu sabia racionalmente que ele não tinha feito nada para merecê-lo. Disse que eu não queria viver uma relação baseada em vigilância, suspeita ou autoproteção constante. Enquanto eu falava, ele ouvia em silêncio, com um olhar baixo, assentindo de vez em quando, sem interromper, sem tentar se defender. Quando terminei, o silêncio que ficou não era pesado, era atento. Ele respirou fundo antes de falar. Disse que entendia exatamente o que eu estava dizendo. Disse que desde a abordagem policial, ele tinha certeza de que aquilo mudaria tudo, não porque eu fosse injusta, mas porque o que ele tinha feito não era algo pequeno. Disse que nunca esperou que eu simplesmente aceitasse ou superasse aquilo rapidamente. Disse que o maior medo dele não era que eu o deixasse, mas que eu ficasse por culpa, por pena ou por tentativa de fazer dar certo algo que me machucaria aos poucos. Aquilo me surpreendeu. Eu esperava algum pedido, alguma promessa, alguma tentativa de me convencer. Em vez disso, ele disse que não queria ser o motivo de eu viver em alerta constante. Ele falou do tempo que passou internado, não repetindo os fatos, mas falando do que mudou dentro dele. Disse que nos primeiros meses, ele só sentia raiva, de si mesmo e do mundo. Depois veio a culpa, pesada, esmagadora, aquela que não deixa espaço para mais nada. Disse que a terapia o ajudou a entender que sentir culpa não era suficiente, que mudança exigia trabalho diário, escolhas conscientes, autocontrole e, principalmente, aceitar que algumas consequências nunca desapareceriam. Disse que ele sabia que aquela história sempre faria parte dele, não como algo que o definisse por inteiro, mas como algo que ele jamais poderia apagar. Disse que não esperava perdão de ninguém, muito menos esquecimento. O máximo que ele esperava era a chance de viver de forma diferente, sem repetir o mesmo padrão. Eu perguntei então a pergunta que vinha me assombrando desde o início, mas que eu ainda não tinha conseguido formular em voz alta. Perguntei se ele tinha medo de si mesmo. Ele demorou alguns segundos para responder. Disse que sim, teve medo por muito tempo. Disse que nos primeiros anos depois de sair da internação, ele se afastava de qualquer situação que pudesse gerar conflito, não por maturidade, mas por pavor. Com o tempo, esse medo foi se transformando em consciência. Ele aprendeu a reconhecer sinais internos, a se afastar quando precisava, a pedir ajuda. Disse que hoje ele não se via mais como alguém à beira de perder o controle, mas como alguém que aprendeu, do jeito mais duro possível, o valor de não reagir impulsivamente. Disse que nunca se colocaria novamente em uma situação de violência, mesmo que isso significasse abrir mão de orgulho, razão ou confronto. Enquanto ele falava, eu percebia algo importante acontecendo dentro de mim. Não era exatamente tranquilidade, mas era clareza. Eu estava entendendo que a decisão que eu precisava tomar não era sobre confiar cegamente ou desconfiar para sempre. Era sobre o tipo de vida que eu queria levar. Eu precisava admitir que, independentemente de quem ele era hoje, aquele passado fazia parte da equação e que eu teria que conviver com isso se decidisse continuar.
Eu também precisava admitir que o medo que eu sentia não me tornava fraca ou injusta. Ele apenas existia. Ignorá-lo seria tão perigoso quanto deixar que ele comandasse tudo. Eu disse que não sabia se conseguiria, naquele momento, oferecer a confiança plena que uma relação saudável exige. Disse que não queria viver testando limites, monitorando reações, analisando cada gesto em busca de sinais. Disse que talvez fosse possível chegar a esse lugar com o tempo, mas que eu não podia prometer algo que ainda não sentia. Ele assentiu novamente, com uma serenidade que me doeu. Disse que não queria promessas vazias. Disse que preferia a verdade difícil à segurança falsa. Aquilo me fez perceber que, pela primeira vez desde que eu o conhecia, a decisão não estava sendo empurrada para mim, ela estava sendo compartilhada. Passamos um tempo em silêncio depois disso, sentados lado a lado, sem nos tocar. Eu sentia um nó no peito, mas não era apenas tristeza. Era a consciência de que qualquer escolha teria perdas. Ficar significaria enfrentar meus medos diariamente, conviver com o passado dele e com o julgamento silencioso de quem descobrisse. Ir embora significaria perder alguém que, apesar de tudo, me tratava com respeito, cuidado e honestidade. Não havia opção indolor. Talvez nunca houvesse. No fim daquela conversa, eu disse que precisava de um tempo. Não dias, não semanas, mas um tempo interno, sem pressão, para entender se eu conseguia imaginar um futuro em que aquele peso não me esmagasse. Ele aceitou sem questionar. Disse que estaria ali, mas que não ficaria esperando indefinidamente, porque ele também precisava se preservar. Aquela frase dita sem ameaça, sem cobrança, me fez respeitá-lo ainda mais. Ele não estava tentando me prender, estava apenas sendo honesto sobre seus próprios limites. Os dias seguintes foram de silêncio e reflexão. Eu me afastei um pouco, passei mais tempo sozinha, conversei com um terapeuta, organizei meus pensamentos. Percebi que, mais do que medo dele, eu tinha medo do que aquela história dizia sobre mim. Medo de ser julgada por ficar. Medo de ser vista como ingênua. Medo de carregar um fardo que não era meu. Ao mesmo tempo, percebi que uma parte de mim também tinha medo de ir embora e, no futuro, se perguntar se eu não tinha desistido cedo demais de algo que poderia ter sido construído com cuidado. Depois de algumas semanas, eu entendi algo essencial. A decisão não precisava ser eterna. Não era um contrato para a vida inteira. Era uma escolha do agora, com a consciência de que poderia ser revista. Essa percepção me tirou um peso enorme. Eu não precisava prever o futuro inteiro. Eu só precisava ser honesta no presente. Quando voltei a encontrá-lo, eu disse exatamente isso. Disse que eu queria tentar, mas de forma consciente, sem ilusões, sem romantização. Disse que eu precisava de espaço para sentir medo sem ser culpada por isso. E que se em algum momento eu sentisse que esse medo estava me consumindo, eu iria embora sem transformar isso em culpa ou acusação. Ele ouviu, emocionado, e concordou. Disse que aquilo era mais do que ele esperava. Disse que não queria ser salvo, apenas respeitado como alguém que estava tentando viver melhor. A partir dali, a relação mudou. Não ficou mais fácil, mas ficou mais honesta. Houve dias bons, dias difíceis, conversas desconfortáveis. Houve momentos em que o passado pesava mais e momentos em que ele parecia distante. Eu aprendi a reconhecer meus próprios limites e a respeitá-los. Ele continuou em terapia, continuou cuidadoso, continuou atento. Não houve milagres, não houve transformação súbita. Houve construção lenta. Hoje, olhando para trás, eu sei que aquela madrugada nunca vai deixar de ser um marco. A palavra homicídio nunca perde peso, e nunca deveria. Mas eu também sei que pessoas não são apenas o pior erro que cometeram, embora esse erro nunca desapareça completamente. A escolha que eu fiz não foi sobre apagar o passado, mas sobre olhar para ele sem negar a complexidade do presente. Eu aprendi que amar alguém com um passado difícil exige maturidade, coragem e, principalmente, liberdade. Liberdade para ficar enquanto faz sentido e liberdade para ir embora se deixar de fazer. Não sei quanto tempo essa história ainda vai durar. Talvez anos, talvez não.
Mas sei que qualquer que seja o desfecho, eu não fechei os olhos para o risco nem para a realidade. Eu escolhi caminhar consciente, sabendo que algumas decisões não têm respostas perfeitas, apenas escolhas possíveis. E para mim, naquele momento, essa foi a escolha que consegui sustentar sem me perder de mim mesma.